Pedro Augusto caminhava em silêncio pela varanda de sua casa em Belo Horizonte, segurando a planilha de desempenho das suas 22 padarias espalhadas por Minas Gerais. O sol ainda não havia nascido e o cheiro de café fresco invadia a sala. Ele passava os olhos pelas colunas de faturamento, comparando mês a mês. Tudo parecia dentro do esperado, até chegar à unidade do bairro São Marcos. De novo, murmurou. Nos últimos 8 meses, aquela padaria havia registrado quedas seguidas no faturamento. Mais alarmante ainda, o número de funcionários demitidos ou que pediram para sair era 3 vezes maior do que qualquer outra unidade. Pedro era conhecido por sua liderança presente, mas desde que as empresas cresceram, ele delegava a gestão local para gerentes de confiança. Algo, no entanto, estava fora do lugar. Naquela manhã, sentou-se com sua equipe administrativa. Quero saber se teve alguma inspeção recente na unidade de São Marcos, disse firme. Tivemos sim, senhor. Está tudo certo nos relatórios, respondeu Cláudia, sua gerente de operações. Pedro fechou os olhos por um instante. Confiava em sua equipe, mas a desconfiança não saía de seu peito. Então, respirou fundo e falou. A partir de amanhã, vou trabalhar naquela unidade como faxineiro. Disfarçado, ninguém pode saber quem eu sou. Houve um silêncio na sala. Cláudia o olhou com espanto. O senhor tem certeza? Isso é perigoso. Perigoso é deixar uma ferida aberta achando que um curativo resolve. No dia seguinte, às 5 da manhã, Pedro chegou à padaria do bairro São Marcos, vestindo calça, surrada, camiseta cinza e boné. Apresentou-se como seu Augusto, contratado para a limpeza pelo turno da manhã. O gerente, Fernando, mal olhou para ele. Limpa rápido e fica na sua. Não quero funcionário folgado aqui, disse, sem tirar os olhos do celular. Pedro engoliu seco. A recepção confirmava suas suspeitas. Ao longo das primeiras horas, ele notou a tensão no ar. Os atendentes andavam calados, apressados, como se carregassem medo nos bolsos. No meio da manhã, enquanto varria o salão, uma jovem funcionária sorriu para ele. Oi, seu Augusto, seja bem-vindo. Sou a Rita. Se precisar de ajuda, me chama. Tá, Pedro olhou nos olhos dela e viu algo raro ali. Gentileza. Sentiu que poderia confiar. Obrigado, Rita. Pode deixar. Naquele instante, Pedro entendeu que aquela unidade tinha mais do que um problema de gestão. Tinha uma alma ferida, mas também uma possível salvação. Os dias seguintes revelaram a Pedro Augusto uma rotina que nunca imaginou existir em uma padaria com seu nome na fachada. A cozinha funcionava sob tensão, os padeiros mal trocavam palavras e a encarregada da produção, Dona Inês, vivia com os olhos baixos, como se evitasse enxergar o que acontecia ao redor. Fernando, o gerente, entrava todos os dias por volta das 10 horas, com óculos escuros e aparência de quem passara a noite bebendo. Sua primeira atitude era dar bronca em alguém, quase sempre sem motivo. Ô Paulinho, esse pão francês está parecendo pedra, vai fazer de novo. Gritava, arremessando uma cesta de pães no chão. Pedro, com o esfregão nas mãos, assistia, calado. Seu coração se apertava a cada humilhação. Durante os intervalos, Pedro se sentava nos fundos para descansar, e logo Rita aparecia com um copo d'água e um sorriso. O senhor parece cansado, seu Augusto. Um pouco, mas já vi que aqui o ritmo é puxado mesmo. Ela olhava ao redor antes de responder, como se tivesse medo de ser ouvida. Não é só puxado, é pesado. Muita gente boa já foi embora por causa do seu Fernando. Ele grita, ofende e tem coisa pior. Mas ninguém fala nada porque tem medo. Pedro arqueou as sobrancelhas. Coisa pior. Rita hesitou. Melhor o senhor não se meter, não. Só faz seu trabalho e vai embora no horário. É mais seguro assim. Ele sentiu um nó na garganta.
Ver seus funcionários com medo dentro de sua própria empresa o enojava. Naquela tarde, Pedro fingiu limpar perto do caixa, onde Fernando contava o dinheiro antes de recolher para o cofre. O gerente murmurava sozinho, anotava valores em um caderno velho e depois digitava outros números no sistema da loja. Pedro percebeu que os valores não batiam. No fim do expediente, Fernando passou pelos funcionários sem nem olhar nos olhos. Rita voltou para o salão, onde Pedro guardava os baldes. "Tá tudo bem?" ela perguntou. "Não, mas vai ficar", respondeu Pedro com voz firme. Naquela noite, em casa, ele anotou tudo o que havia visto. Sabia que ainda era cedo para tomar decisões, mas começava a montar o quebra-cabeça. Ali, entre gritos abafados e gentilezas raras, Pedro percebeu. Não era só o caixa que estava sendo esvaziado. Era a dignidade das pessoas que trabalhavam ali. E ele não permitiria que isso continuasse. Na terceira semana de trabalho, Pedro decidiu chegar antes das luzes se acenderem. O bairro São Marcos ainda dormia, mas ele queria observar a movimentação desde a abertura. Começou a varrer a calçada da frente enquanto o padeiro Joel chegava de bicicleta com as roupas manchadas de farinha e olheiras profundas. "Bom dia, seu Augusto", disse Joel, tentando disfarçar o cansaço. "Bom dia, meu filho. Tá tudo certo?" Joel hesitou por um instante, mas respondeu com um sorriso forçado. "Tá sim. Só mais uma semana longa." Pedro acompanhou o ritmo do dia como sempre, limpando, escutando, observando. Aos poucos foi ganhando a confiança dos funcionários. Percebia que todos gostavam de Rita. Ela ajudava a todos, desde os novatos até os mais antigos. Era ela quem cobria faltas sem reclamar, resolvia confusões com clientes e mantinha a equipe unida mesmo sob pressão. Durante uma conversa rápida nos fundos, Pedro arriscou. "Rita, me fala uma coisa. Ninguém nunca denunciou esse tal Fernando?" Ela olhou ao redor e sussurrou, com um tom de desabafo contido. "Já tentaram, mas ele é esperto. Quando algum funcionário reclama para a regional, ele logo dá um jeito de reverter. Diz que é funcionário rebelde, mentiroso, que não segue ordem. E aí quem denuncia acaba demitido logo depois. Foi assim com a Thaís, o Rodrigo, até com o Zeca, que trabalhou aqui por 5 anos. Pedro sentiu um peso no peito. A manipulação de Fernando era mais profunda do que imaginava. Precisaria de provas. Na quarta-feira, Pedro flagrou uma nova cena. Fernando chamou a caixa, Tainá, para a salinha administrativa. Pedro encostou-se discretamente perto da porta, fingindo limpar os azulejos. "Ó, esses R$ 400 do caixa de ontem, some com isso do relatório, entendeu? Diz que foi erro de contagem. Eu mesmo vou resolver com a contabilidade depois. Isso não é problema seu. Mas, senhor Fernando, isso não é certo. Certo é você manter seu emprego, tá ouvindo?" Pedro recuou, o esfregão tremendo em sua mão. Aquilo era corrupção escancarada. Na saída, Tainá passou por ele com os olhos marejados. Pedro a olhou com solidariedade, mas não disse nada. Ainda, naquela noite, ligou para Cláudia, sua gerente de operações, com voz firme. "Preciso que você me envie todas as movimentações de caixa dos últimos 6 meses da unidade São Marcos. E também o histórico de demissões." Cláudia hesitou. "Aconteceu algo, Pedro. Aconteceu. E eu preciso provar." Pedro sabia. Estava na hora de parar de limpar os farelos do chão e começar a limpar o verdadeiro lixo daquela padaria.
Com as provas em mãos e a confiança de Rita ao seu lado, Pedro começou a montar seu plano. Não podia simplesmente revelar sua identidade. Ainda não. Precisava construir um caso sólido, inquestionável. Se agisse antes da hora, Fernando poderia escapar ileso e ainda virar o jogo contra os funcionários. Naquela sexta-feira, Pedro se aproximou de Tainá enquanto ela limpava a máquina de café. "Tá tudo bem com você?" Ela o olhou com desconfiança, depois suavizou. "Mais ou menos. Tá difícil trabalhar aqui. Cada dia é uma tensão nova." Pedro baixou o tom. "E se eu dissesse que tem alguém querendo ajudar a mudar isso?" Ela franziu o senho. "Alguém quem?" Ele hesitou. Então tirou do bolso uma cópia de uma das folhas encontradas por Rita, com os valores alterados e a assinatura de Fernando visível. "Isso aqui é verdadeiro?" Tainá arregalou os olhos. "De onde você tirou isso?" "Me responde, por favor." Ela olhou ao redor, depois assentiu devagar. É real." Ele fazia isso quase toda semana. Pedro percebeu que a confiança dela era frágil, mas suficiente. "Eu vou acabar com isso. Só preciso que você confie em mim por mais alguns dias e que me ajude a gravar uma conversa com ele." Tainá hesitou, mas sua voz saiu firme. "Eu topo." No dia seguinte, Fernando apareceu visivelmente nervoso. Algo o incomodava. Talvez a movimentação de Pedro com os funcionários, talvez o silêncio mais denso que o usual. No final do expediente, chamou Tainá para ajustar o caixa. Dessa vez, ela estava com o celular escondido no bolso do jaleco. "Oh, soma isso aqui e registra menos 200. Depois eu passo ali no banco e dou um jeito. Como sempre." "Fernando, e se alguém descobrir?" "Descobrir o quê? Você acha que alguém liga para isso? Todo mundo aqui faz vista grossa, ou quer ser a próxima demitida." A gravação foi clara. E quando Tainá entregou o áudio para Pedro no dia seguinte, ele sabia que era o suficiente. À noite, ligou para Cláudia novamente. "Cláudia, organize uma reunião com a diretoria para segunda-feira, mas sem avisar Fernando. E quero que você venha até aqui amanhã. Vou te mostrar." Porque Cláudia respondeu apenas com um entendido. Pedro desligou o telefone e olhou para a fachada da padaria. O céu já escurecia, mas ele sentia a luz se aproximando. Era chegada a hora de tirar o disfarce e revelar quem, de fato, estava limpando aquela casa por dentro.
Na manhã seguinte, Rita chegou à padaria 2 horas antes da abertura. A chave agora era sua. As mãos tremiam, mas o coração batia com firmeza. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que valia a pena lutar por algo. E esse algo, agora, era toda uma equipe. Pedro estava lá, observando à distância. Ele queria ver como ela conduziria aquele primeiro dia como gerente. Não interferiria. Ela precisava sentir que o lugar era dela. Rita entrou, acendeu as luzes e foi direto para os fundos. Chamou Joel e Tainá para uma conversa informal. Olha, eu sei que vocês ainda estão digerindo tudo o que aconteceu. Eu também tô. Mas o que eu mais quero é que a gente reconstrua isso juntos. Não como uma equipe qualquer, mas como uma família. Joel, que sempre fora calado, sorriu e assentiu. Tô contigo, Rita. Só o fato do Fernando ter saído já vale tudo. Eu também tô dentro, completou Tainá. Se precisar de ajuda, com os controles, fechamento, o que for. Enquanto isso, Cláudia acompanhava os primeiros relatórios financeiros do dia anterior. Já era possível ver uma melhora no fluxo de caixa. Nenhum erro, nenhum desvio. Os clientes tinham voltado a sorrir no balcão e os funcionários, bem, já não andavam como quem carregava o mundo nas costas. À tarde, Pedro chamou Rita para conversar no escritório que antes era o domínio de Fernando. Agora, as janelas estavam abertas, as paredes limpas e havia uma planta no canto. Cortesia de Tainá. Como foi o primeiro dia? Rita sorriu, cansada, intenso. Mas bom, melhor do que eu esperava. Pedro a observou com respeito. Você tem o perfil certo. Liderança de verdade nasce da empatia, não do medo. Eu devia ter visto isso antes. Eu também devia ter falado antes, respondeu Rita. Mas o medo paralisa a gente. E agora? Agora a gente caminha. Com mais coragem. Pedro se levantou, estendeu a mão. Conta comigo. Essa padaria está nas mãos certas agora. Ela apertou a mão dele com firmeza. Ao sair, olhou pela janela e viu os funcionários sorrindo, se ajudando, como se o ambiente tivesse passado por uma faxina que ia muito além do chão. No dia seguinte, cartazes foram colocados com fotos da nova gerente e uma frase: aqui todo mundo importa. A Rede Padarias Augusto não era mais só um negócio, era símbolo de transformação. E Rita era o novo fermento dessa massa. 3 meses se passaram desde a mudança na gerência da unidade. Na manhã de uma terça-feira ensolarada, Pedro caminhava pela calçada movimentada da Zona Sul de Belo Horizonte. Parou em frente à padaria que quase fechou. Agora exibia uma nova fachada pintada com cores vivas, plantas penduradas nas janelas e uma pequena lousa com a frase do dia: gentileza gera calor no forno da vida. Pedro sorriu. Lá dentro, Rita organizava uma reunião rápida com a equipe antes da abertura. O clima era leve, descontraído, mas com foco. Joel agora era responsável pelo controle de estoque. Tainá assumira a parte administrativa e 2 novos funcionários tinham sido contratados. Os números da unidade não só voltaram ao normal, como superaram os de antes da crise. Rita terminou a reunião com um recado firme. Nosso diferencial é o cuidado com quem entra aqui. Cliente, entregador, funcionário, todo mundo. Somos uma padaria, mas também um refúgio. Vamos manter isso? Vamos, respondeu a equipe em coro. Pedro observava tudo do fundo do salão, encostado no balcão, disfarçado apenas com óculos escuros e um boné. Quando Rita o viu, foi até ele com um sorriso no rosto. Veio fiscalizar, vim aprender, respondeu ele. E agradecer. Ela sentou-se com ele por alguns minutos. Tomaram um café juntos, como velhos conhecidos. Rita, você tem planos? Além da padaria, ela olhou pela janela pensativa. Acho que quero fazer um curso de gestão, aprender mais, crescer. A rede vai pagar seus estudos. Considero isso um investimento. Ela tentou protestar, mas ele interrompeu.
Sem discussão, você salvou essa unidade e me mostrou que às vezes o problema não está nos números, mas nas pessoas por trás deles. Antes de sair, Pedro deixou um envelope com ela. Dentro havia uma carta escrita à mão. Rita, obrigado por lembrar à minha empresa o que realmente importa. Respeito, verdade e humanidade. Que sua jornada cresça como o pão que você serve. Forte, leve e cheia de vida. Com gratidão, Pedro Augusto. Ela leu a carta com os olhos marejados. Guardou com cuidado no bolso do jaleco, depois respirou fundo e olhou ao redor. A padaria estava cheia de clientes. O cheiro de pão fresco tomava o ar. E o som de risos, de verdade sem medo, preenchia o espaço. Se essa história tocou seu coração, deixa um like e se inscreve aqui no canal para a gente continuar compartilhando essas histórias cheias de transformação e esperança. Compartilha com alguém que você sabe que vai se inspirar. E me conta nos comentários o que mais te emocionou nessa história. Adoro saber o que você pensa. E não se esquece de ativar o sininho para receber sempre mais histórias como essa.